não tem mais salvação não. Olha, a Globo já anunciou, Bolsonaro será preso, não vai ter como escapar. O projeto de lei da anistia fez o bolsonarismo cair numa armadilha. Eles mesmos pegaram a corda, colocaram no próprio pescocinho assim e deram para o Alexandre de Moraes, o Lula e os presidentes da Câmara e do Senado puxarem. É isso que vai acontecer aí com Jair Messias Bolsonaro. O que aconteceu? Você deve estar se perguntando, mas Thiago, o Sóstenes Cavalcante, líder do PL no Senado, estava comemorando porque ele protocolou o projeto aí de anistia com 262 assinaturas, e aí, ó, são 5 a mais do que o necessário que ele precisava, e ele diz aí que mesmo se algum parlamentar retirar aí o pedido de urgência, ele não pode retirar a assinatura porque já foi protocolado o pedido. Então, deu ruim, eles vão votar. Pois bem, acontece o seguinte, o Hugo Mota, ele fez aí uma maneira que agradou a gregos e troianos de adiar isso um pouquinho. Por quê? Porque essa semana tem feriado na sexta-feira e tem feriado na segunda-feira da semana que vem. Então, ele deu a semana inteira de folga para os parlamentares. Toda e qualquer votação que aconteça na Câmara dos Deputados será feita via telefone. Então, por celular aí, por aplicativo de celular, online. Inclusive, votaram aí ontem alguns projetos de lei minoritários aí. Não, nada assim, nossa, projetos de lei minoritários. E aí, só vai ter discussão no dia 22 de abril, ou no dia 23, que é quando ali os parlamentares vão se reunir, vai ter uma reunião de líderes partidários e verão aí como votar. Acontece, quando vão votar, se vão ou não vão, acontece que esses parlamentares assinaram um projeto de anistia, agora vem o pulo do gato, agora vem a parte que você vai começar a dar risada. Eles assinaram para que coloque urgência para votar um projeto aí de anistia, só que não tem texto. Tem vários textos de projeto de anistia. Tem um dos textos que diz, inclusive, que, olha, a inelegibilidade do Bolsonaro, que não tinha nada a ver com golpe de Estado, a primeira e a segunda, era abuso de poder político e econômico, tem que ser revertida. Tem uns que dizem que, olha, desde 2020 até a data da promulgação dessa lei, todo e qualquer ato que tenha a mínima relação com qualquer ato contra a democracia não pode nem sequer ser investigado. Ou seja, se alguém lavou dinheiro e entre esse dinheiro lavado financiou o golpe de Estado, não importa se o cara cometeu um crime aí, roubou 10 bilhões e aí deu 1 milhão ali para um acampamento golpista, não se pode investigar esse cara e nem os crimes dele. Esse é o texto. Obviamente, não tem chance nenhuma disso ser aprovado e do STF deixar isso. Só que tem o fato de que não tem um texto. São vários textos. Como não tem texto, qual que é a articulação que está sendo feita e que a Globo anunciou aí que, ó, deu ruim, vão prender mesmo o Bolsonaro. O Mota, presidente da Câmara, o Rodrigo Pacheco, o Davi Alcolumbre, do Senado, estão estudando, junto com ministros do STF, uma solução para esse caso da anistia. E colocaram o Rodrigo Pacheco, entre outros, para estudar um texto de aprimoramento, que eles estão chamando de aprimoramento à atual legislação de golpe de Estado, abolição do Estado de Direito Democrático, que é o seguinte: incluir que os réus de menor importância, eles podem ter a pena reduzida em 1/3 e 1/6. E os comandantes teriam a pena aumentada. Então seria essa modificação na atual legislação. Com isso, o STF teria o argumento de dizer, olha, agora sim há uma forma de você diferenciar réus de menor importância e de maior importância. Então os bolsonaristas ficaram aí 1 ano e meio pedindo anistia, ficaram aí pressionando, conseguiram aí irritar os bilionários do agronegócio, do mercado financeiro, plantar aí a discórdia entre os bilionários do Brasil com o Bolsonaro, porque obstruíram sessões da Câmara, do Senado, tudo mais, para conseguir assinaturas para a urgência de um projeto que não tem texto. E a articulação aí é a seguinte: olha, na hora de fazer um texto, então vamos fazer um texto de anistia, realmente, precisa aperfeiçoar essa lei aí. Como é que pode 1.500 terroristas, que são massa de manobra, os chamados idiotas úteis, bem inúteis aí para o Brasil, mas úteis para os golpistas, e como é que esses caras estão pegando pena aí de 17 anos e os chefes não foram nem julgados? Aí atrasa o julgamento dos chefes, porque tá julgando um monte de pé rapado,
Esses caras pegam a pena e aí os chefes, como estão livres, leves e soltos, ficam aí fazendo a anistia para todo mundo. Então, peraí, vamos fazer um texto aí que aperfeiçoa a lei. Quem foi massa de manobra vai ter pena diminuída em 1/6 e 1/3, dependendo do crime que cometeu. Quem quebrou coisa e tudo mais, dependendo do que fez, diminui 1/3. Quem não quebrou nada, em 1/6. Quem não quebrou nada, foi lá, alguns até tentaram ajudar ali para que não quebrasse mais coisas e tal, que algumas pessoas, apesar de serem malucas a ponto de querer uma ditadura no próprio país em que vivem, tem alguma civilidade ali, e tinha um ou outro ali de 1.500 também, é menos de 1%, tá? E aí, esses aí tem a pena diminuída em 1/3. Só que tem que ter compensação, né? Você vai... Vamos lembrar que todos os que estão tendo as penas aí de 17 anos, eles recusaram um acordo com a Procuradoria-Geral da República, em que eles pegariam penas que não dá nem cadeia, pena de 2 a 5 anos. 5 anos dá, mas 2 anos, a maioria ia pegar 2 anos, não ia ter nem cadeia, iam ter que fazer um curso sobre a democracia. Só não quiseram. Lembre-se disso. Sabendo que iam pegar penas grandes. Ficaram aí apostando, vai ter anistia. Pois bem, e aí a compensação é o quê? Então a gente aumenta a pena para os comandantes. Se articular direitinho, dá para aprovar essa lei antes do julgamento do Bolsonaro. Para que o Bolsonaro não pegue os 40 anos de prisão que estão vislumbrando todos. Quem sabe não dá para aprovar essa lei rapidinho? Já que agora foi aprovada a urgência do projeto, tem aí as assinaturas, não tem? Vamos aprovar aí com urgência, e aí já dá para o Bolsonaro pegar uns 50, 60, 70 anos. E aí pode ter anistia para os pé rapazes, porque afinal, vamos lembrar as palavras do Bolsonaro, do Malafaia. Nossa, eram só vendedores de popcorn, vendedores de pipoca, vendedores de ice cream, de sorvete. Lembra do Bolsonaro falando lá em inglês? Então, tadinhos deles. Então você fica um tempinho a mais na prisão para salvar os coitadinhos que foram feitos aí por você de massa de manobra. Olha só. Só quem não vai comemorar é o terrorista Clériston, que acabou morrendo na prisão porque não se vacinou de Covid. Ele foi convencido pelo chefe da quadrilha a não se vacinar de Covid. E tomava cloroquina, ivermectina, etc, achando que ia dar bom. Ficou com um monte de sequela e problema em vários órgãos do corpo, que são causados, entre outras razões, por excesso de antibióticos. E aí morreu de sequelas da Covid. Já que não estava vacinado, a Covid pegou ele pesado aí. Pois bem, esse aí não vai comemorar, não vai ter aí anistia para ele não. Para os outros não é anistia não. Vão continuar condenados, vão todos perder aí os que não eram, vão perder o réu primário, né? Os que já não eram réus primários já perderam mesmo. O Bolsonaro tem a pena aumentada. É isso que se está vislumbrando agora, que já foi noticiado aí, ó. Vai dar ruim para Bolsonaro. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais ele tenha se internado. Ele já na semana passada, começou uma articulação do governo, que era a seguinte: o governo começou a ameaçar os parlamentares que colocaram assinatura nisso, dizendo, vocês vão perder cargos. Aí a Gleisi Hoffmann fez um mapeamento de cargos. Como assim, Thiago? Imagine você que os parlamentares do Centrão têm o toma lá da cá. Vimos aí na Globo News, quem assistiu anteontem, quem teve desgosto de assistir essa desgraça anteontem, estavam ali as comentaristas dizendo, mas o Lula não faz toma lá da cá, o Lula não faz mais política, o Lula vive na base de ameaça, ali defendendo que o Lula simplesmente se abra para o Centrão, dizendo, venham, vocês mandam em mim, eu vou fazer tudo o que vocês querem. Por quê? Porque aí o Centrão começa a roubar dinheiro público e aí eles vão culpar o Lula. Óbvio, é óbvio. O Lula faz o tomar lá da cá do jeito dele, sabendo o que ele pode tomar e o que ele pode dar. E aí, muitos parlamentares, eles indicam amigos para cargos em algum órgão, em alguma estatal, cargo de terceiro, quarto escalão, e ficam lá e falam, para isso aí, em troca, eu te apoio. Pois bem, o governo Lula começou a fazer um pente fino, falando, peraí, quem está em cada... Vamos ver todo mundo que está aí em cargo comissionado em qualquer local do governo e ver quem é apadrinhado por quem. E aí vamos chegar nos parlamentares e falar, fulano, ciclano e beltrano vão ser demitidos essa semana aí. Você vai perder todos os seus amigos aí, você explica aí para os seus amigos por que eles perderam o emprego deles, tá bom? E aí você explica aí para muitos desses deputados, são deputados de aluguel de empresários. Muitos, a maioria dos deputados do Centrão são deputados de aluguel de empresários.
gigantesca maioria deles, de empresários bilionários. Aí você explica para o seu chefe empresário por que tá dando errado aí os seus planos aí, tá bom? E aí você vê. Pois bem, aí os deputados começaram a pensar nisso, ao mesmo tempo a Polícia Federal está atrás de vários esquemas de corrupção, porque quanto mais verba se dá para esses bandidos, mais eles roubam. E quando eles roubam, eles fazem o quê? Eles estão aí colocando a cordinha no próprio pescoço, que depois vem a STF e puxa. E aí, já tem aí 31 investigações da Polícia Federal que começaram a mando do Flávio Dino, tem uma investigação com o Cássio Nunes, essas investigações estão avançando e esses parlamentares estão com medo. Estão falando, caramba, eu vou perder aí todo e qualquer apoio que eu tenha do governo, vou perder toda e qualquer emenda que eu tenha no futuro. O Flávio Dino já está falando que vai começar a bloquear as emendas aí do Bolsolão, que já vem fazendo desde o ano passado, ele já vem sinalizando que esse ano a farra vai acabar completamente. E os deputados que quiserem emenda, seja para roubar ou seja para realmente fazer alguma coisa para a população e mostrar na eleição, olha, fui eu que assaltei essa rua, olha, eu quem fiz essa escola, esse hospital, etc., não vão ter as emendas. Os deputados não vão ter emenda, vão ficar sem emenda do Bolsolão, do orçamento secreto, que o Flávio Dino vai barrar completamente, vão ficar investigados, vão ficar sem aliados em cargos importantes em ministérios, em órgãos, etc, etc, e vão ficar aí com a Polícia Federal na cola deles. Então vai ficar ruim para eles, bem ruim. E aí eles viram, peraí, tudo isso só para apoiar o Bolsonaro, e o pior ainda, ficar com a pecha de golpista na testa. É melhor a gente mudar o texto aí da lei. É um projeto de lei, dá para ser aprovado aí com maioria simples, e aí o governo Lula faz o toma lá da cá, e a Glaze tá aí na articulação, e aí aprova. Os mesmos que assinaram ali na urgência, semanas depois, eles um dia assinam a urgência, semanas depois estão lá votando num texto que aumenta a pena do Bolsonaro. Peço sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta contra esses malditos. Falou!